Igreja, que a paz seja com todos, amém? Convido você a se colocar de pé, se você puder por alguns instantes, fechar os seus olhos, para que nós possamos buscar a presença do Espírito Santo de Deus. Tu és digno, Senhor, de toda honra, de toda glória, de todo louvor e de toda adoração, e é por isso que nós estamos aqui reunidos para declarar que Tu és santo. Tu és santo, Senhor. Eu convido você a cantar as muitas gerações. Gerações rendidas, Senhor, Cantando ao Cordeiro, cantando ao Cordeiro uma canção. Os que em Ti se foram, Os que em Ti se foram, e os que hão de crer, e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro. ao Cordeiro. Se você puder levantar as suas mãos e declarar: Teu nome é mais alto, Teu nome é o mais Teu nome é alto, maior, Teu nome é o maior, Teu nome é sobre todos os tronos e domínios, os tronos e domínios, governos. e poderes. Teu nome É sobre todos, e os anjos clamam. e os anjos clamam. Santo, Santo, exaltado és. toda a criação. Santo, exaltado és. Diga que é santo. Santo, Santo pra sempre. Santo pra sempre. Quem foi perdoado Quem foi e perdoado, redimido foi. redimido, Cante ao Cordeiro, cante ao Cordeiro uma canção. aquele que é livre Aquele que e leva o seu nome. leva o seu nome, Cante ao Cordeiro, cante ao Cordeiro uma canção. cantaremos para sempre. Cantaremos para sempre, amém. E os anjos, E os anjos clamam. diga santo, Santo, toda a criação. toda a criação. Santo, Exaltado és. exaltado és. Diga santo, santo para sempre. Santo pra sempre. O teu povo canta. O teu povo canta. Santo, Sim ao Rei dos Reis. sim ao Rei dos Reis. Diga que ele é santo. Santo, Tu sempre serás. tu sempre serás. Santo para sempre. Santo pra sempre. Então diga: teu nome é o mais alto. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos Os tronos e os domínios, tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome. Teu nome é sobre Diga mais uma vez: teu nome é o mais alto. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome. Teu nome é sobre Sua igreja e os anjos. e os anjos clamam. Diga santo, Santo,
és santo, santo para sempre. Santo pra sempre. E o teu povo canta, O teu povo canta. Santo. sim ao Rei dos Sim ao Reis. Rei dos Reis. Santo. Tu sempre serás. Tu sempre serás. Santo. Santo pra sempre. Meu Deus e meu Pai, se não for para te adorar, por que é que eu nasci? Nós estamos aqui, Senhor, porque nós descobrimos o quão doce e suave é a Tua presença. E não fomos nós que escolhemos isso, mas a Tua palavra diz que o Senhor nos escolheu, o Senhor nos alcançou, o Senhor nos predestinou a sermos santos, Senhor. E é por isso que nós declaramos a Tua santidade. Obrigado, Senhor, por essa noite, obrigado por esse encontro, obrigado por essas vidas, por aquelas famílias que estão em direção à Tua casa, que nós possamos juntos, meu Pai, adorar o Teu santo nome. E mesmo, meu Pai, que um dia o mar tente me submergir, nós sabemos que a Tua mão nos traz à tona para respirar. Eu convido você a declarar isso. Se o sol se pôr e a noite chegar, Se o sol se pôr e a noite chegar, Tu és quem me guia. quem me guia. Se a tempestade me alcançar, Se a tempestade me alcançar, Tu és meu abrigo. meu abrigo. Então diga: se o mar Se o mar me submergir, me submergir, a tua mão me traz à tona, me traz à tona pra e respirar me faz andar e me faz andar sobre as águas. sobre as águas. Diga para ele: Tu és o Deus da minha salvação. Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, minha canção E o meu louvor. e o meu louvor. Desde o início, você vai declarar: se o sol se pôr e a noite chegar, Se
Graças a Deus. Abra sua Bíblia no livro, na carta que o apóstolo Paulo escreveu à comunidade de Corinto, a segunda carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 12. Eu vou ler a partir do versículo de número 7. Nós estamos no final do mês de setembro. Nós, ao longo de todo esses cultos, nós estivemos no Setembro Amarelo. Estamos falando sobre saúde mental, e como eu havia já dito no início desta série, as duas últimas mensagens eu vou falar. Hoje eu vou falar sobre Paulo, sobre o espinho na carne de Paulo, e no domingo eu vou falar sobre Elias, quando se esconde numa caverna. Quem achou 2 Coríntios capítulo 12, verso 7? Então, glória a Deus. Glória a Deus. Quem está sem Bíblia ali e acompanha no telão, diga: vou acompanhar no telão. Vou acompanhar no telão. Amém. Graças. Você que não trouxe a Bíblia, você que não vai acompanhar no telão, por favor, se retire. Brincadeira. Eu perco a amizade, mas não perco a piada. Porque a alegria do Senhor é o quê? A nossa força, né? Não adianta, né? Vim aqui carrancudo, tem que ser alegre, né? O pastor não está aqui, então. Só o povo na terra. Enfim. 2 Coríntios capítulo 12, verso 7, a palavra do Senhor diz assim: e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastaste de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Repitam comigo: quando sou fraco, então é que sou forte. Diga mais uma vez: porque quando sou fraco, então é que sou forte. Pai, fala conosco nessa noite em nome de Jesus. Amém. Observe que esse espinho da carne, eu já ouvi de tudo ao longo da minha caminhada como cristão, inúmeros pregadores abordando esse tema. Pastor, o que é esse espinho na carne de Paulo? Ninguém sabe. Se alguém disse que sabe, é mentira. Ninguém sabe. Nós não temos textos que comprovem. Existem pressuposições. O que o texto nos ensina era que esse espinho lhe gerava uma dor, lhe gerava uma humilhação, por causa do sofrimento que aquele espinho lhe causava. Então, aquele espinho, aquela sensação foi tão intensa, que fez com que Paulo pedisse a Deus para que lhe tirasse. E por isso o texto diz que ele rogou por 3 vezes aquela dor humilhante de sua vida, fazendo menção ao Senhor Jesus quando estava no Getsemane. E ele disse: Pai, se for da tua vontade, afasta de mim este cálice. Mas enfim, melhor do que Deus tirar essa dor que às vezes nos angustia, porque todos nós temos um espinho. Porque qual é o motivo desse espinho? No capítulo 12, a partir do verso 1, Paulo ele começa falando que ele teve uma visão. Paulo, ele não era apaixonado pelas coisas terrenas. Paulo, ele não tinha
desejo por ter carro novo, não tinha desejo imobiliário, ele não queria ter posses, ele não queria ter propriedades, ele não queria ser vangloriado aqui na terra. Mas Paulo, ele era obcecado, ele era assim, apaixonado pelas questões que fogem à compreensão humana. Paulo, ele é apaixonado por aquilo que está além do que é a existência, daquilo que transcende a humanidade. Então Paulo, ele é apaixonado, ele é obstinado por querer conhecer cada vez mais os mistérios de Deus, os pontos de interrogação que a nossa existência traz ao longo da nossa experiência de vida. Então Paulo, ele é aficionado por isso, e o texto diz que Paulo teve uma revelação. Ele diz que ele teve uma espécie de um arrebatamento até o terceiro céu, e ele diz aqui no texto: se foi no corpo ou fora do corpo, eu não sei, Deus sabe. E ele diz: e sei que se no corpo ou fora do corpo, Deus sabe. Mas foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, indizíveis, as quais não é lícito ao homem se referir. Agora, por isso que Paulo, ele vê que de tanta obstinação, de busca pelas coisas celestiais, e por ter acesso a isso, porque diz o ditado que quem busca, encontra. Quem busca, acha. Quem procura, acha. Quem busca, encontra. Então, o apóstolo Paulo, ele poderia permitir que aquilo gerasse em si uma soberba, para dizer que ele era um ser especial, diferenciado, como dos outros apóstolos. Paulo, observe que ele é o único apóstolo desses 11 que permaneceram, que estiveram com Jesus, andaram com Jesus, porque Judas tirou a própria vida depois de ter traído ao Senhor. Mas Paulo foi o único que não viveu lado a lado de Jesus. Paulo, ele não teve experiências que Pedro, que João, que Tiago tiveram, mas as revelações que lhe foram acessíveis foram as revelações do próprio Senhor Jesus, por intermédio do Espírito Santo de Deus. Mas isso não fazia de Paulo a última bolacha do pacote, ou mais ou menos do que os demais apóstolos. Ele poderia usar esse argumento: olha lá, está vendo? Vocês todos ficaram com Jesus, vocês viveram com Ele, vocês acompanharam Ele até os pés da cruz, mas nenhum de vocês teve a revelação que eu tive. Paulo podia fazer isso, mas não. Mas para que ele reconhecesse a sua impotência, a sua vulnerabilidade, o apóstolo Paulo, ele tem um espinho na carne. E todos nós temos uma limitação, todos nós temos um espinho na carne, algo que quando nós lembramos nos entristece, nos envergonha, diante daquilo que nós somos. Então, melhor do que Deus tirar essa dor que te angustia, é a graça que Deus te dá para suportar. Então, o que Paulo precisava não era que o espinho saísse, mas que a graça de Deus entrasse. E a graça aqui é aquele poder extraordinário do Espírito Santo na vida do apóstolo Paulo. Para quê? Para mesmo em meio às reações que esse espinho gerava em sua vida, era de fazê-lo paciente, perseverante, submisso e mesmo grato por toda aquela dor e humilhação que ele sentia. Porque qual é a tendência do cristão? Quando ele passa por um problema, às vezes quando ele está atravessando um período difícil, qual que é a tendência do cristão? Ele murmura, ele reclama, ele se queixa com Deus, ele diz que Deus está sendo injusto comigo, pergunta: o que eu fiz para merecer tudo isso?
Por que acontece comigo e não com as outras pessoas? Eu que sou um servo fiel, eu que sou dizimista, eu que jejuo, eu que oro, eu que estou toda quarta, todo domingo, e aquele endemoniado que não vai para a igreja tem uma vida melhor do que eu. Então, observe que a gente precisa entender que por isso, somente uma experiência como essa, de um espinho na carne, faz com que a graça de Deus nos faz render em louvor e adoração a Ele. Então, a resposta de Deus a Paulo é: você vai sentir dor, você vai sofrer, mas mesmo na dor, mesmo no sofrimento, eu estou contigo, eu serei contigo, sou eu quem vou te confortar. Então, quando a gente entender isso, aí a gente começa a orar certo, porque a gente começa a orar, e o apóstolo Tiago vai dizer isso: pedis e não recebeis. Por quê? Porque pedis mal. Qual é o objetivo de você? Eu quero um carro novo. Se o carro estiver atrelado aos planos de Deus, pode ter certeza que Deus vai ouvir sua oração. Eu acredito que Ele vai mover céus e terras para te conceder isso. Sabe por quê? Porque o seu coração não vai estar no carro. E o carro pode ser um instrumento para você usá-lo em prol do reino de Deus, para ajudar a trazer e levar pessoas para a igreja, para você poder socorrer pessoas. Enfim, isso aconteceu com Ana. Eu já falei várias vezes. Quando Ana orava só porque ela se sentia humilhada pela outra mulher do seu esposo, a Penina, porque ela não tinha filhos e ela tinha. Mas quando ela muda a direção da sua oração, ela diz: se o Senhor me der um filho, eu dedicarei a ti. Opa, estou precisando de um profeta para Israel. Ela quer um filho e vai se dedicar a mim. Eu estou precisando do profeta, então toma-lhe um filho. Então observe que as nossas orações, elas devem estar alinhadas aos propósitos de Deus. E nem todas as nossas orações começam dessa forma. É por isso que a gente precisa orar, para que Deus trabalhe o nosso coração, para que a gente esteja preparado para receber aquilo que Ele está proposto a nos dar. Agora, o espinho na carne de Paulo, ele veio para que ele não se ensoberbecesse. Agora eu queria fazer uma pergunta, não tenha medo de errar. Ele diz que aqui no versículo de número 7, no final dele, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Agora faço uma pergunta: quem colocou o espinho na carne de Paulo? Deus ou o diabo? Deus ou o diabo? Fazendo uma pergunta. Quem acha que foi Deus? Levante a mão. Sabe por quê? Porque o diabo, ele trabalha 24 horas, não para que você seja humilhado, pelo contrário, mas para que você se sinta uma estrela. É isso que o diabo quer. Mas se o espinho veio de Deus, por que Satanás batia na cara de Paulo e jogava em sua cara aquilo? Sabe por quê? Porque esse é o propósito do diabo. O diabo tem o propósito de desqualificar os propósitos de Deus em sua vida. Então, se você fosse amado por Deus, você não estaria passando por isso. Se você realmente fosse alguém chamado por Deus, isso não estaria lhe acontecendo. Não foi isso que o diabo fez com Jesus, Terezinha, Ana, quando Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Ele queria colocar em dúvida, no própria consciência do Senhor Jesus, se ele realmente era o Filho de Deus. E olha aqui, ele no começo ele parte de um discurso teológico, mas ele falou: puxa, teologia esse cara conhece, não vou ganhar de teologia, porque quando ele começa a falar da palavra, Jesus rebate com a palavra, aí ele apela, ele vai por tudo ou nada. Aí ele oferece as riquezas desse mundo. Por isso que tem um monte de igreja ali aberta, tem o nome de Jesus.
Mas é um Jesus disfarçado, um Jesus fake. Tem um monte de igreja fake por aí. Fala de Jesus, não tem nada, oferece riqueza, esse empresário. Eu fiquei sabendo esses dias uma pessoa que frequentava uma igreja grande aí, da cidade, e quando veio a estrelinha pediu para apagar todas as luzes, porque não pode ser visto pelo povo. Ficou linda. Enfim, Deus nunca nos prometeu nos livrar de angústias, mas nos prometeu estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Eu vou repetir: Deus nunca nos prometeu nos livrar de angústias, mas nos prometeu estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Agora, nós estamos falando de saúde mental. Se quisermos relacionar isso com a manutenção de uma mente sadia, nós podemos destacar alguns pontos aqui, o qual eu relaciono para vocês. Primeiro deles, repitam comigo: aceitação da limitação humana. Paulo reconhece que havia algo em sua vida que o incomodava e o lembrava de sua dependência de Deus. Por isso que ele diz: quando sou fraco, é aí que sou forte. Sabe por quê? Porque quem é verdadeiramente alcançado pela graça, transformado, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, os salvos, eles sabem, reconhecem a sua miserabilidade, a sua vulnerabilidade, a sua inclinação para a maldade. E quando ele percebe que essa maldade se manifesta, eu falei no domingo passado, o malvado, ou me tornar um malvado, é aí que a gente percebe. É aí que eu não sou nada. Eu não sei você, mas eu, por ser pastor, talvez o peso seja maior. Mas às vezes eu tenho umas atitudes, pastora Fátima, que daí eu falo: ai gente, eu sou pastor. Eu falo, eu comigo mesmo falo: meu Deus, o que eu estou fazendo? Eu sou pastor. Às vezes você fala umas coisas, às vezes você tem umas atitudes, eu falo: meu Deus do céu. Mas nesse momento a gente entende a nossa limitação. E diante da nossa limitação, a nossa dependência de Deus. Porque às vezes a gente acha que por ser cristão, que nós estamos acima de tudo. E não é bem assim. Então, do mesmo modo, manter a mente saudável passa também por aceitar que todos temos fragilidades. Temos fragilidades emocionais, mentais ou físicas, e que nós não precisamos negá-las ou escondê-las. A gente tem que ser o que a gente é e reconhecer, porque é fácil. Entendeu? Quem aqui poderia me dizer uma qualidade que você tem? Quem aqui pode falar: pastor, eu sou isso? Quem aqui pode falar uma qualidade que você tem? Vocês estão com vergonha, né? Fala uma qualidade que você tem, Felipe. Bondade. Fala uma qualidade que você tem, Miriam. Calmaria. Miriam está sempre dando paz. Fala uma qualidade que você tem. Brincalhão. Enfim. Fale mais uma qualidade sua. Além da calmaria. Legal. Fala mais uma qualidade sua. Isso aí ele está falando, ficou bonito. Não acreditar, né, pessoal? Ele mandou no contrário. Enfim. Agora, se eu começar a perguntar aqui, defeitos, é mais difícil ou não é? É mais difícil a gente reconhecer. Talvez você até pode falar uns defeitos, você fala: eu tenho uns defeitinhos. Mas se eu perguntar para a Fran vai falar os defeitos que o Felipe tem. É a mãe. Hã? Olha, é uma lista. Viu? O primeiro que falou: só não pode ser igual no encontro de casais, né? Qual é a qualidade? Passa bem roupa. Boa passadeira, né? Aí no dia do love lá, passadeira. Vem aqui, passadeira. Não pode ser assim, né? Mas enfim,
a gente precisa entender que nós temos defeitos e são esses defeitos que precisam ser trabalhados. Precisam ser trabalhados. A gente precisa tomar muito cuidado. Você quer ver um defeito que eu tinha? Eu tinha um defeito. Às vezes, chegava a flanelinha lá no bolsão do estacionamento da Paulista, eu ia lá, achava que eu era dono, que incomoda aquele tempo, eu ia lá, achava que era dono, às vezes pagava até de polícia. De repente eu chego e falo, o que eu estou fazendo? Que besta que eu sou. Hoje, na hora que veio flanelinha, fiquei amigo dos flanelinhos. Tem um que vai até lá para tomar uma pinguinha no corote que a gente tem ali, daquele tipo lá, pessoal. Eles me ajudam com moeda. Está tudo certo. Eu falei, viu, para que fazer isso? Eu não sou dono daquilo. Eu não sou dono de ninguém. Eu tenho que me respeitar. Incomoda. Às vezes são chatos, às vezes eles extrapolam. Mas tem que respeitar o direito de ir e vir. Mas são coisas que a gente vai percebendo. Eu falei, porque não é o papel de um cristão agir dessa forma, gente. Você tem uma ideia de como eu tenho. Eu sei que se eu perguntar aqui, todo mundo tem. Outra coisa, eu em casa, às vezes, eu era cheio de, sabe, vamos disputar quem fala mais alto. Eu aprendi uma coisa, não adianta. Às vezes, lógico, às vezes você tem que se impor, né? Mas enfim, lá em casa a última palavra é sempre minha, gente. Sim, senhora. O pastor ultimamente tem que se ajoelhar e falar comigo. Para me chamar debaixo da cama. Mas a gente tem que entender a nossa vulnerabilidade. A gente tem que entender, eu não estou aqui na igreja para que a Miriam melhore. Eu não estou aqui na igreja para que o Felipe melhore. Eu estou aqui na igreja porque eu sou dependente da graça de Deus. E Deus, Ele fala, viu? Calma aí. O que você está querendo? Um corpo incorruptível? A plenitude da perfeição? Não é aqui nessa vida. Vai trabalhando do jeito que está. A minha graça te basta. A graça de Deus é suficiente. Isso tira um peso da gente, não tira, querido? Tira um peso, um fardo. Porque a gente acha que caminhar com Deus, a gente tem que ser, sabe? Não vou fazer o igual fiz, né? Colocar a camisa para dentro, mas andar com uma bolinha aqui fechada, né? Andar com uma bolinha fechada, gravatinha borboleta, cabelinho penteadinho. Não é assim. Não é assim. Nós somos seres humanos. Nós temos as nossas emoções, é normal, mas quando o nosso espiritual está alinhado com a nossa alma, a gente tem o que? A manifestação do Espírito Santo, porque o espinho na carne ele vai nos esbofetear justamente para nós lembrarmos que somos dependentes de Deus. Segunda coisa que eu aprendo para ter uma mente sadia diante do espinho da carne. Repita comigo: evitar a exaltação do ego. Então, o espinho servia para que Paulo não se ensoberbecesse diante das grandes revelações que tinha recebido. Na prática, uma mente sadia é uma mente humilde, entende que não controla tudo e que não precisa se comparar ou competir com os outros. A gente não precisa se comparar e competir com ninguém. Às vezes a gente entra em umas competições bobas, de querer competir com o vizinho, com a vizinha, de competir com o irmão, com o primo, com o parente, com o cunhado. Enquanto tem pessoas que realmente vivem uma vida miserável, a gente precisa entender que a graça de Deus nos alcançou e isso basta, isso é o suficiente. E a gente precisa tomar muito cuidado com a gente inflamar o ego. Porque eu aprendi ao longo do meu ministério que existem 3 coisas que derrubam um homem de Deus e uma mulher de Deus. 3 coisas. 2 eu já vi muitos homens cair. Sabe quais são? Sexo e dinheiro. Mulher e dinheiro. E no caso de mulher, homem e dinheiro. Derruba. Homem que pastor que tem adultério. E pastor que se corrompe.
Mas tem uma coisa que mais derruba homens de Deus, mas demora. Porque parece que Satanás ele gosta disso. Por quê? Satanás é que trabalha 24 horas para que você seja um pavão. Pavão, quando abre ali as suas pernas, para mostrar o quão esplêndido tu és, bonito, formoso. É isso que o diabo quer fazer. Oh, você é meu lindo, minha linda. Sabe por quê? Porque a soberba é o que mais derruba um homem e uma mulher de Deus. É a pessoa que ela sai do nada. Porque, pastora Fátima, todos nós saímos de um ponto de partida. É o nosso fundo de poço. É a nossa experiência de fracasso. É o que não deu certo em nossa vida. Alguns foi uma falência financeira, outros foi uma enfermidade, outros foi um casamento terminado, uma traição, dependência química, enfim. A pessoa chega arrebentada na igreja. Esse é o ponto de partida dela. Porque toda experiência de fé é precedida por uma experiência de fracasso. Aí ela começa a caminhar com Jesus. E os dias vão passando, ela vai caminhando. E quando eu olho para trás, eu ainda lembro daquela dor. Eu ainda lembro de como era a minha vida. Mas eu vou levando. Eu vou evoluindo. Opa! Eu vejo que estão... Ainda vejo. Mas está um pouco longe. Já estou com roupa nova. Já estou com perfume novo. Já estou com tênis novo. Aí eu caminho mais um pouco. Quando eu olho para trás, eu até lembro, mas eu já estou com um carro novo, já estou com casa nova, e a pessoa vai indo, vai indo. Aí a pessoa chega num tempo, que ela olha para trás, ela não enxerga, ela mais não lembra mais de onde ela veio, ela não lembra do ponto de partida, e ela acha que o que ela se tornou é pela força do seu braço, mas não é. É o que derruba um homem de Deus, é o que derruba uma mulher de Deus, é a soberba. Você achar que você é mais do que qualquer outro, e às vezes usa o nome de Deus para isso. Terceiro, repitam comigo, o que a gente pode entender com essa passagem que o apóstolo Paulo passa para nós termos uma mente sadia. Repitam comigo, buscar forças em Deus. Paulo ouviu que a graça de Cristo era suficiente. Isso mostra que, em vez de se desesperar com sua limitação, ele encontrou um equilíbrio e descanso em confiar em Deus. Então, cuidar da nossa mente também passa por nutrir a fé, a espiritualidade e cultivar pensamentos que nos lembrem de que não estamos sozinhos. Mais uma vez, primeiro texto que eu citei no início de toda essa série de mensagens, 1 Tessalonicenses 5:23, mantenham irrepreensíveis, corpo, alma e espírito. Não adianta você cuidar do corpo, virar vegano, você se abster de determinados alimentos, você cuidar, fazer uma dieta ali, dieta do ovo, low carb, proteína, né? Cuidou do corpo, aí você vem para a igreja. E a sua alma, e a sua saúde mental? Você vai ficar doente, você vai desencadear uma síndrome do pânico, uma crise de ansiedade. Ou às vezes você até cuida, você lê livros, você ora, mas daí você debilita o corpo. Então você tem que ter todo equilíbrio. Ou às vezes você cuida da mente, cuida do corpo, mas o espiritual tem que ter um equilíbrio entre corpo, alma e espírito, corpo, mente e espírito. Precisa ter essa consciência. Às vezes, nós não somos hoje, nós não somos judeus, mas por que Deus, nunca ninguém se perguntou, por que Deus, quando ele ditou o decálogo, ou os 10 mandamentos, a lei para o povo judeu, por que tinha restrição de alguns tipos de alimentos? Nunca ninguém parou para pensar nisso? Por quê? Esse animal aí, esse não pode comer aí, porque Deus não gosta. Alguém já percebeu o porquê? É justamente por causa da questão do corpo.
Uma dieta saudável, a gente tem que tomar cuidado. Fique comendo picanha todo dia, bom, não é? A gordura vai vir onde vai levar você. Então, observe que a Bíblia ainda tem inúmeras. Não estou falando aqui para você sair daqui e não comer carne de porco, hein, pessoal? Pelo amor de Deus. Torresminho é uma delícia, de vez em quando. Lá no Frios Paulista, lá, então você come, você vai gostar. Enfim, cuidar da mente também passa por nutrir a fé, a espiritualidade e cultivar pensamentos que nos lembrem que não estamos sozinhos. Quarto, repita comigo: transformar a fraqueza em força. Então Paulo termina dizendo: quando estou fraco, então é que sou forte. Ele aprendeu a ver a sua fragilidade como espaço para Deus agir. Aonde você tem dificuldade, é nesse lugar que Deus quer agir, porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então, para a saúde mental, isso significa enxergar dificuldades não apenas como fardos, mas também como oportunidades de crescimento e resiliência. As crises, Gilmar, elas vêm não para nos amedrontar, mas ela vem para nos posicionar, lembrar que Deus vai à nossa frente, sim, Deus peleja conosco, mas isso não nos isenta de sermos responsáveis por irmos à luta também. Não é simplesmente, Deus resolva para mim, não, vamos junto, e é dessa forma que nós vamos. E quando a gente vai, a gente entende que a gente se reinventa, a gente cresce, e a gente se torna o quê? Resiliente. Em resumo, o espinho de Paulo nos lembra que manter a mente sadia não significa eliminar toda a dor ou dificuldade, mas aprender a lidar com elas com humildade, dependência de Deus e esperança, e encontrando paz em meio às limitações. Imagine o cenário: você na faixa de Gaza, caiu uma bomba, bum, caiu outra bomba, bum, caiu outra bomba, bum, e você pleno ali, diva, desfilando na faixa de Gaza. Você já parou para pensar nisso? Isso é a paz que excede, Felipe, a nossa consciência, o entendimento humano. É entender que em meio às tribulações, em meio aos problemas, nós não vamos ser abalados. Coloca o Salmo 91. Coloca o Salmo 91. O salmista, ele cita essa experiência. Eu termino a pregação aqui e encerro o culto aqui. Olha só, aquele que habita no abrigo do Altíssimo, ele descansa onde? Na onde? Olha só que interessante, a sombra. Deus está aqui, é só você chegar na sombra de Deus. Só está na sombra. Olha o versículo seguinte: direi do Senhor, tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Vamos adiante. Ele o livrará do laço do caçador e da peste mortal. Versículo 4: ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Versículo 5: você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa do dia. Versículo 6: nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado e 10.000 à sua direita, mas nada, repita comigo, nada, diga mais uma vez, nada me atingirá, no nome de Jesus. Amém? Amém. Igreja, é isso. Descansa. Ai, pastor, calma. Às vezes nós somos muito severos nos julgamentos, né? A gente com o olhar, a gente mede a pessoa dos pés à cabeça. Deus não é assim. Deus é na graça, Deus é no amor, Deus é na misericórdia, Deus é na fidelidade. A gente precisa só, sabe o quê? Entender e conhecer isso. E falar: Senhor, eu quero estar aqui, à sua sombra. Por isso eu convido você, clame o nome de Jesus a todo momento. Cante isso. Nós vamos cantar essa canção e a gente vai embora.
eu quero declarar teu nome sobre toda a mente e coração. Pois sei que existe paz. Sei que existe paz em tua Então diga: clamo Jesus. Clamo Jesus. Diga mais uma vez: Jesus, quero declarar teu nome. Jesus, eu quero declarar teu nome. Quebrando os vícios dessa geração. Quebrando os vícios desta geração. Declaro que há esperança e liberdade. Claro que a esperança. Então diga bem alto: diga, clamo Jesus. Clamo Jesus. Então diga para ele: teu nome é cura. Teu nome é cura. É poderoso. É poderoso. Diga então: teu nome é vida. Teu nome é vida. Destrói cadeias. Destrói cadeias. Dissipa as trevas. As trevas. Vence incendiar. Você que tem sofrido, cante isso: Jesus, quero declarar teu nome. Jesus, eu quero declarar Sobre toda alma em depressão, sobre toda alma em depressão. ansiedade e medo saiam agora. Ansiedade e medo saiam agora. Então diga: clamo Jesus. Clamo Jesus. Teu nome é cura. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias. Destrói cadeias. Dissipa as trevas. Dissipa as trevas. Vem incendiar. Mais uma vez: teu nome é cura. Teu nome é cura. É poderoso. É poderoso. Teu nome é vida. Teu nome é vida. Destrói cadeias. Destrói cadeias. Dissipa as trevas. Dissipa as trevas. Vem incendiar. Amém? Só clamar o nome de Jesus. Pastor, estou passando por isso. Clama o nome de Jesus. Está difícil, clama o nome de Jesus. Clama o nome de Jesus, porque é o nome poderoso. Amém? Rapidinho, só para